O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou o novo comandante do Fed, do Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, Kevin Warsh, para assumir a presidência do banco. Ele deve substituir Jerome Powell. A escolha encerra uma disputa interna prolongada dentro do governo Trump e também marca o retorno de um ex-dirigente que se tornou um crítico do próprio Fed. Warsh perdeu a disputa para Powell em 2017. Ele passou a se alinhar com posições do atual governo, como cortes de juros mais rápidos. A indicação ainda precisa passar pelo Senado lá nos Estados Unidos. E sobre esse assunto, conversamos agora com Alexandre Coelho, que é coordenador dos cursos de Política e Relações Internacionais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Professor, bem-vindo, boa tarde. Bom, é alguém alinhado ao presidente Trump, tudo que ele quer, né? Pessoas que pensam e agem como ele, né? Pensar diferente jamais. Exatamente. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. De fato, né? O que o Trump está fazendo não é uma escolha técnica, né? Até o Kevin Warsh pode ter aí, obviamente, uma ótima formação, tem experiência no próprio Banco Central, atuou na crise financeira de 2008, mas Kevin Warsh tem aí um raciocínio, tem uma lógica, um entendimento de que o Banco Central americano não é uma instituição independente e que deve atuar blindada do poder político de seja qual for o presidente, no caso hoje Donald Trump. O Warsh entende que o Banco Central ele é mais um instrumento de poder político da Casa Branca. Portanto, esse novo presidente do Banco Central, de fato, ele se alinha aí aos interesses de Donald Trump, né? Ou seja, atuar como um anexo, né? Quase que com um anexo do Poder Executivo, neste caso, né? E a gente tem de lembrar que o Banco Central americano, ele não tem só, as decisões do Banco Central americano não causam efeitos apenas no mercado doméstico. Pelo contrário, ele causa efeitos na economia internacional, no sistema financeiro internacional. Então, o dólar, a gente sabe que é a principal moeda de reserva global, as decisões de juros afetam os fluxos de capitais globais e qualquer crise externa é frequentemente tratada ou administrada pelos contratos de swap do Federal Reserve. Portanto, controlar o Federal Reserve por parte de Trump, e isso tem uma estratégia maior, não é só controlar ali a política americana do ponto de vista econômico, mas também controlar um dos principais nós da governança do sistema financeiro internacional. O Nilson. Alexandre, Olá, José. esse personagem, esse Kevin Warsh, ele tem um comportamento muito curioso, né? Porque ele estava lá na composição do Banco Central americano e vinha endossando a estratégia de juros elevados para conter a inflação, sempre se associou, apoiou essas taxas de juros mais altas. De repente, no ano passado, ele, com a chegada, o retorno do Trump à Casa Branca, ele passou a ecoar ali de forma muito cega a percepção do Trump, né? O que eu lhe pergunto é, a exemplo do que ocorre no Brasil, não é o presidente sozinho do Fed que decide o comportamento da taxa de juros, se sobe, se desce. Um presidente, até na última votação, houve 2 votos contrários à decisão do Fed, um deles o do Warsh, né? Mas a presença de um presidente como ele, que está vinculado à opinião do Trump, é segurança de que os juros caem a despeito das necessidades apontadas pelo comportamento da inflação? Ele vai enfrentar resistência interna ou você acha que essas resistências serão agora dissolvidas? Olha, de fato, essa é uma boa pergunta, né? E isso me leva a mencionar mais um perfil do Warsh, que é a possibilidade que ele tem, e isso diferencia um pouco do Powell, de que ele transita bem junto ao pessoal do mercado, porque ele já atuou, se não me engano, junto ao Morgan Stanley, ele também
atua ali no governo, junto à Casa Branca, ou seja, ele tem ali um trânsito entre diversas esferas do poder e, inclusive, da iniciativa privada, né, no mercado financeiro. Então, essa é uma das escolhas. Trump escolhe ali o Warsh também para atuar de forma mais política, inclusive. A questão da resistência dentro do Federal Reserve, com certeza ele vai enfrentar resistência sim, porque nós temos ali um pessoal técnico mais blindado, e a gente já viu isso acontecer no ano passado, já sob o governo Trump, quando ele tenta ali tirar uma das diretoras do Banco Central americano, e ela entra com uma ação no judiciário e consegue manter ali a sua posição dentro do Banco Central americano. Então, de fato, o Warsh vai enfrentar resistências internas. No entanto, a capacidade que o Warsh mais Trump tem de pressionar politicamente os membros do Banco Central americano é muito grande. Portanto, eu não duvido que essa resistência vá sendo dissolvida aos poucos e os interesses econômicos dos Estados Unidos, do ponto de vista do mercado de trabalho e também da inflação, não necessariamente vão responder a questões técnicas, ou melhor, vão ser tratadas como questões técnicas, mas, pelo contrário, vão ser tratadas como questões políticas. E aí o que a gente pode observar, acredito eu, é claro que haver, mas uma política monetária bem errática durante esse ano, né, que nós vamos ver. Por quê? Porque vai estar atrelada às decisões de Donald Trump, e como ele mesmo já disse, né, ele não segue regras, ele segue a própria consciência dele ou as decisões internas que passam pela cabeça dele. E é isso que vai ser refletido em Warsh, né? Pois é. Isso quase aqui falando que o Warsh é, na verdade, um instrumento aqui de Trump dentro do Banco Central americano.